Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Quando você vê propagandas aí de cursos de inglês, a maioria aproveita essa forma aí mercadológica e de marketing, de falar tudo, não, nosso curso não tem gramática, a gramática é dada de tal jeito e não sei o quê. É o seguinte, você deve estudar gramática ou não? Algumas coisas de gramática, se você não souber, você nunca vai aprender a falar inglês. A pessoa que fala que você não tem que estudar gramática, ela está mentindo para você. Por quê? Porque se você nunca vai conseguir formar as frases corretamente, e o segredo do idioma é você formar as frases, é conversar, é falar com outra pessoa, fazer frases. Então, você tem que colocar aquela palavra dentro de um contexto. Então, se eu falar para você decorar a frase, nunca entender aquilo, geralmente quem fala isso é porque não dá conta de te explicar de uma maneira que você consiga entender. Então, eu penso exatamente o oposto. Você tem que entender, tem que saber o que você está fazendo, senão você nunca vai ser um bom profissional em alguma área. Se você não souber direito, você vai ser um bom papagaio, no máximo. Então é exatamente o que a minha metodologia tenta evitar. Tenta fazer o aluno consciente do que ele está aprendendo, saber o que ele está fazendo. Por quê? Porque aí ele vai fazer sozinho, ele vai conseguir fazer as coisas da maneira dele. Ok? Então você tem que formar as frases. Eu tenho que te ensinar o caminho e você é que tem que aprender inglês. E não eu tenho que falar a coisa pronta para você repetir e achar que aprendeu. Não é assim que funciona a língua inglesa, ok? Então, temos que estudar ou não gramática? Algumas coisas sim. Você não pode focar naquilo, a regra, aprender. Não, mas tem algumas coisas em inglês que são essenciais. Por exemplo, dei exemplo aqui de duas palavras, love e book. Quando você pega essas duas palavras soltas, é um substantivo. Love é amor e book é livro, não é assim? Mas se eu pegar uma mesma palavra, um mesmo substantivo em inglês, ele pode sempre ser também um verbo. Então, por exemplo, se eu pegar love e colocar uma pessoa, I love, virou verbo, virou eu amo, verbo amar. Se eu pegar o book e colocar como verbo também, colocar a pessoa, you book. Perguntando aqui, por exemplo, no passado, did you book? Aí o book virou verbo, um dos verbos mais importantes da língua inglesa, que é você fazer a sua reserva no hotel, fazer o registro. Quando você vai viajar, obrigatoriamente você vai ter que usar esse verbo book. Mas a pessoa acha que book é livro e acabou. Nada disso. Usou como verbo, é verbo. Então, isso são as coisas essenciais. Se tiver uma pessoa conjugando, ele é verbo. Se não tiver uma pessoa, ele é substantivo. Então, por exemplo, a mesma palavra aqui, se eu colocar o artigo, a love, a book. Se eu colocar antes do artigo, depois de um artigo, virou substantivo, um livro, obrigatoriamente. E se eu colocar um amor aqui também, né, a love, beleza? Agora, se tiver uma pessoa, virou verbo. Então esse é um grande diferencial, todos os verbos têm essa possibilidade de ser substantivo e vice-versa. Alguns são muito utilizados só de uma forma, só de outra, mais de uma forma, mais de outra, mas todos têm essa propriedade. Então é importantíssimo você saber disso. Outros exemplos aqui de gramática legal, ó. A palavra close, ela tem dois sentidos principais. Close pode ser perto, aliás, dá um close aí, né? Vai lá. Isso. Na gíria aqui no nosso português, a gente usa o close como, dá o close, tal, como substantivo, mas é perto, né? Se eu colocar close to em inglês, ele quer dizer perto de. Close to you, perto de você, ok? Agora, se eu colocar o to antes do close, to close, ele fez virar um verbo no infinitivo. Aí vira o verbo fechar no infinitivo. Ok? Então, to close, fechar. Close to, perto de. Então, se você não souber algumas coisinhas de gramática, você está enrolado. Você não vai funcionar o seu inglês. Aqui eu dei o exemplo também, o can, que é um verbo anômalo, importantíssimo, verbo ser capaz, dar conta de fazer alguma coisa. Se eu colocar um artigo antes, ele virou um substantivo. Então, é o verbo, o substantivo lata. Então, por exemplo, a can of beer, uma lata de cerveja, e assim por diante. Aqui embaixo eu dei um outro exemplo legal aqui, o like, né, que a gente usa muito hoje como substantivo, né? O cara virou, dá um like aí, né? Então virou um substantivo, um like, é um gostar e tal, curtir alguma coisa lá, né? Mais ou menos isso aí que tem nas redes sociais. Like, ele pode ser o verbo gostar de, quando ele está usado como verbo. Então se eu coloquei aqui, I like, eu gosto de. Por que ele é gostar de? Porque você não tem que colocar o de. Like já é gostar de, não tem negócio de like off, nada disso. Ok? Então, like já é gostar de. Então, I like, eu gosto de. E like é uma preposição importantíssima. Ele quer dizer como, igual, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, até engraçado. Lá nos anos 80, eu me lembro lá que tinha... A Madonna ficou famosa
principalmente assim, no auge da fama dela, uma coisa bem sexy que ela fez lá, que era uma música e teve um filme, Like a Virgin. Então aqui, like é igual, como uma virgem, né? Igual a uma virgem, certo? Se eu colocar uma pessoa aqui, ó, aí já virou o quê? Eu gosto de uma virgem. Muda todinho o sentido da coisa. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Like alguma coisa é igual, como? Já se falar alguém like, já virou gosta de. Então, a gramática, nós temos que saber algumas coisas. O mais importante de uma língua é sempre o verbo. Então você tem que conjugar o verbo, aprender a conjugar o verbo e fazer a frase. O resto é mais ou menos parecido, não tem tanto segredo. Mas o grande segredo da língua é você aprender bem o verbo. Aprenda o verbo que sua frase está resolvido o seu problema todo. E aqui você vê um macete para saber se é verbo ou não. Então mais fácil ainda, ok? É isso aí. Esse é o IUP Inglês Criativo. Se você gostou, dá aí o seu like caprichado, inscreva-se no nosso canal. Vamos fazer desse canal o maior canal do YouTube. Eu acho que a gente merece, ok? E é isso aí. Acesse também o nosso site e conheça os materiais para você aprender sozinho em sua casa na maior facilidade, ok? Grande abraço a todos aí. Valeu por ter assistido o vídeo.